Olá! Você já se questionou qual foi a influência do cristianismo para o fim do Império Romano? E qual é a influência do cristianismo durante a Idade Média? Será que ele domina somente algumas partes da sociedade ou ele influencia em todos os campos da sociedade? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer todas essas dúvidas e para isso eu vou utilizar a série The Vikings. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar o conteúdo aqui que eu irei abordar no vídeo de hoje, vale relembrar para vocês, vale muito a pena eu relembrar que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre a Idade Média. Todos esses vídeos trazem informações importantíssimas para o entendimento do conteúdo de hoje. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo aqui, é só clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist onde eu falo sobre a Idade Média, tá bom? Lembrando que todos eles trazem informações super interessantes que ajudarão no entendimento melhor do conteúdo de hoje, ok? Bom, para a gente entender a influência do cristianismo na Idade Média, a gente tem que entender como o cristianismo se tornou a potência que ele foi durante a Idade Média, tá? O fim do Império Romano é marcado pelo crescente prestígio que o cristianismo ia tomando ali dentro daquela sociedade, tá bom? O autor Paulo Micelli fala algo muito interessante da gente analisar. Eu vou ler uma frase dele. O prestígio crescente do cristianismo foi mais um sintoma de que o corpo do império adoecera para não mais refazer-se. O que ele quis dizer aí? O cristianismo foi tipo uma faísca dentro do império, foi algo que começou pequeno, porque ele começou bem ali na população mais pobre, que foi crescendo e que marcou o fim do Império Romano e ele nunca mais iria retomar, né? Então foi um movimento muito grande dentro do Império que transformou a visão de mundo dessa sociedade como um todo. E por isso que culminou no fim do Império Romano, tá? Para vocês entenderem melhor essa transição do Império Romano, o surgimento do cristianismo, eu já tenho um vídeo onde eu falo sobre isso mais detalhadamente. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo ou você pode clicar no cardzinho que aparece na tela que ele vai te levar para esse vídeo, tá bom? Bom, o cristianismo prega a crença em um Deus único, tá? Então eles creem apenas em um Deus, eles são monoteístas, né? E esse cristianismo, esse movimento do cristianismo, ele detém uma verdade absoluta. Qualquer pessoa que vai contra essa verdade absoluta, eles meio que até matam, né? Tinha muita perseguição contra pagãos no início da Idade Média, durante toda a Idade Média, mas eles condenam, né? Então, quem tem a verdade absoluta é somente aqueles que seguem o cristianismo. Eles são os únicos corretos nessa visão de mundo, tá? E isso é muito diferente da sociedade romana, já que eles são politeístas, né? E eles têm a verdade deles, então entra muito em conflito ali essa questão do cristianismo com a religião politeísta presente dentro do Império Romano, né? E aí, como o cristianismo começa a ganhar muito mais força e ele detém a verdade absoluta e seus seguidores são muito fiéis, faz com que o Império Romano entre em declínio. Para a gente entender melhor esse conflito que tem entre os cristãos e os pagãos, que são aqueles que não seguem o cristianismo, vamos pegar a série Vikings, tá? Essa série ela é muito interessante, além dela trazer diversos fatos históricos que realmente aconteceram. Por exemplo, o personagem Ragnar realmente existiu, tá? Ele foi um viking que desbravou muitos lugares, ali conquistou vários lugares, fez diversos ataques à Inglaterra, né? E tudo mais. Então, tem muita coisa ali que é verdade, tem muita coisa que é romanceada. Mas o que é interessante, vamos tirar essa visão das personagens. Vamos ver um panorama mais geral, tá? A série, em geral, no geral, não nos núcleos, no geral, mostra principalmente o conflito entre vikings e cristãos, que eles não conseguem se entender e não conseguem viver na mesma sociedade. Tanto que os vikings chegam ali na região onde hoje é a Inglaterra para invadir, para conquistar e tirar os cristãos de lá. Inclusive, eles têm um ódio muito grande contra os cristãos e o mesmo ocorre dos cristãos para os vikings, né? A série deixa muito claro que eles não conseguem se entender de jeito nenhum, tá? Tanto que durante toda a série mostra, por exemplo, na figura do personagem do
Ateslan, eu acho que é assim que fala. Não sei falar o nome dessa personagem, nunca aprendi, minha gente. Quem puder me ajudar com essa pronúncia, eu vou ser muito grata. Que é o personagem do monge, que tá ali na primeira temporada, onde os vikings chegam na primeira região ali da Inglaterra e ele acaba indo morar com os vikings e se tornam vikings, né? Eu não sei falar o nome dele. Bom, essa personagem, quando os vikings tiram ele ali do monastério e levam, eles tentam a todo momento transformar esse sujeito em vikings. E o mesmo ocorre o contrário, quando um viking é capturado pelos cristãos, eles tentam converter esse viking ao cristianismo, né? Tanto que o Ragnar tem uma parte ali da série, já tá acho que na quinta, sexta temporada, quarta ou quinta, não me lembro. O Ragnar, até para conquistar uma região, ele finge que se converte ao cristianismo e aí os cristãos falam, agora ele é um cristão, então ele pode conviver com a gente, né? Só que é um golpe ali do Ragnar, quem quiser assiste a série que é maravilhosa. Então, a gente percebe isso, que eles não conseguem conviver em harmonia. Ou você é cristão, ou você é pagão. Se você é pagão, você é perseguido pelos cristãos, tá bom? É esse o pensamento medieval na Europa, tá? É justamente por essa falta de compatibilidade entre cristãos e pagãos que causa a queda do Império Romano. O cristianismo, ele começa a tomar uma proporção muito grande nos territórios dominados pelos romanos, quase toda a Europa, tá? E aí, quem segue o cristianismo é muito fiel aos dogmas, às ideologias cristãs. E aí, quem está no clérigo, né, ele consegue dominar uma sociedade, ele ditar o que a sociedade tem que seguir, entendeu? E aí, o poder romano vai diminuindo, né? O poder do imperador vai diminuindo, porque aí vocês têm que assistir o filme lá de Roma, que eu falo como o imperador chega ao poder, né? Ele está muito relacionado a esse culto a diversas divindades. Então, quando ele percebe que ele está perdendo esse poder, ele não consegue controlar a população. E a igreja começa a controlar a população através dos seus dogmas e dos seus ensinamentos religiosos de como seria esses dogmas cristãos, tá? Bom, e outra coisa também, né? Os cristãos acreditam que eles têm a verdade absoluta e quem não segue aquilo não chegará no paraíso. Então, eles começavam a instaurar um medo nas pessoas. Se você não seguir esses dogmas, você não vai entrar no paraíso, você vai pro inferno, você vai sofrer até a eternidade adentro. Então, as pessoas começam a aderir ao cristianismo também muito pelo medo, tá? De não atingir o paraíso. E aí, as autoridades romanas começam a perceber que isso aí é interessante para se manter no poder e começam a se converter ao cristianismo, fazendo com que toda a Europa, que é a região que era dominada por Roma, se torne cristã. Com isso, a igreja, né, o cristianismo, começa a dominar todos os campos da sociedade. A política, a economia, a cultura, a sociedade, ele começa a ditar tudo que é certo ou errado dentro desses aspectos que permeiam uma sociedade, tá? Mesmo porque quem tinha o domínio da leitura, de entender, interpretar documentos, eram o clérigo, né? Eram aqueles que estavam dentro da igreja. E outras pessoas da sociedade não dominavam isso. Então, o que o clérigo dizia era uma verdade absoluta. Então, é um controle mesmo da população. Inclusive, na série The Vikings, a gente pode perceber isso. Tem uma cena onde o rei Egberto, né, assim que fala, ele tem uma posse de grandes documentos romanos, que traduzem ali como era o Império Romano, aquela coisa clássica, que defendia muito a cultura, a arte, o grego romano, né, o greco-romano, aquela coisa toda. Porém, ele não tem o domínio do latim, ele não sabe ler o latim, né? Quem tem esse domínio são os monges. E aí, quando aquele monge lá que eu te falei no início do vídeo, que eu não sei pronunciar o nome, Atestan, acho que é assim que fala, ele foi capturado por esse rei, ele leva ele nesse espaço, nessa espécie de biblioteca e pede para ele guardar, preservar toda essa documentação, porque é muito importante, né? Que mostra como o Império Romano se tornou tão grandioso como ele era, entendeu? Então eram documentos muito importantes. Mostrando aí que até o próprio rei não tinha esse domínio de leitura como os monges. Ele sabia ler alguns documentos práticos ali, de acordos comerciais, né? Algumas coisas pontuais. Mas essa leitura mais clássica, mais
que traz a luz, a razão. Tem até historiadores que dizem que a Idade Média é o período das trevas, né? Justamente por isso, porque não tem um desenvolvimento científico, cultural, né? E durante o Império Romano tinha muito disso. Então, quem tem esse domínio desse desenvolvimento cultural é totalmente a igreja. Então, o que a igreja diz é uma verdade absoluta e ninguém questiona e segue, porque tem medo de não atingir o paraíso. E por isso que o imperador romano cede ao cristianismo. E aí a gente entra na Idade Média, quando esse imperador romano, os últimos imperadores romanos, começam a aderir ao cristianismo, percebendo que eles podem se manter no poder através desse controle que a igreja começa a ter sobre as populações. A gente pode dizer que está tendo a transição da Idade Clássica, né, do período clássico, para a Idade Média, né? A gente entra na Idade Média e aí começa o domínio, o poderio enorme da igreja perante toda essa população. A igreja tem parte fundamental durante a Idade Média, né? Em todos os assuntos a gente vê que a igreja está presente. Bom, pessoal, como a igreja tem um papel muito importante durante a Idade Média, eu vou voltar a falar sobre a questão da religiosidade durante a Idade Média, tá? No vídeo de hoje eu utilizei novamente esse livro que chama O Feudalismo, de Paulo Miceli, né? Ele é um livro muito gostoso de ler, facinho de ler, de interpretação fácil, bem rico esse livro para quem quer se aprofundar em Idade Média, tá? Vou deixar o link dos outros vídeos na descrição do vídeo, como eu já disse, o trailer da série Vikings, a bibliografia deste livro e também o link do vídeo onde eu falo sobre a religiosidade em Roma e como ela foi importante para legitimar o poder do imperador e por que quando chega o cristianismo, aí vocês vão entender o porquê que quando chega o cristianismo o imperador começa a ser enfraquecido, né? O poder dele começa a perder força. Então, vou deixar o link de todos eles aí. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida sobre o assunto, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque é dessa forma que vocês ajudam a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas começam a ter acesso a esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que eu tô postando vídeo todos os dias, tá? Sendo de segunda e sexta, História Geral, quarta-feira, História do Brasil, terças e quintas, eu tô analisando algumas questões de Enem, FUVEST ou qualquer vestibular aí do Brasil. Deixa nos comentários se vocês querem que eu analise alguma questão específica, tá bom? Além disso, tem o meu TikTok, onde eu tô gravando vídeos curtos com os temas importantes da história para ajudar na memorização do conteúdo. Vou deixar o link dele, o arroba, não sei como fala, também na descrição do vídeo. Tem também o meu Instagram, onde eu tô analisando alguns filmes e séries também que remetem à nossa atualidade, para ajudar nos estudos sobre atualidades, tá bom? Também vou deixar o arroba na descrição do vídeo. Vou deixar lá todos os meus contatos, tá? O meu e-mail, o meu TikTok, meu Instagram, meu Twitter, todos os meus contatos vão estar lá. Vocês podem me acompanhar em todas as plataformas que vem muito conteúdo por aí, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!